Paz do Senhor a todos. Amém. Quando eu era missionária, eu tinha que falar de Jesus a pessoas que vinham principalmente de uma religião, os muçulmanos. E eles me perguntavam sempre, por que Jesus? Por que eu fazia tanta questão de falar na importância do nome de Jesus e no sacrifício dele? Então eu lia para eles o texto que está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e dos debaixo do chão, e que toda língua conheça e reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ao longo dos tempos, dos séculos, nós observamos que alguns homens e mulheres marcaram época e suas histórias influenciaram o mundo em que viviam. Uns influenciaram positivamente, outros negativamente. Essas pessoas escreveram seus nomes na história da humanidade. Nós estamos falando de pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas da vida e influenciaram gerações. Sócrates, Platão, Aristóteles, Siddhartha Gautama, Maomé, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Confúcio, Adolf Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Che Guevara, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, entre outros, muitos outros que eu poderia citar. Esses e outros homens e mulheres, apesar de suas limitações, marcaram vidas de maneira positiva ou negativa. Esses nomes são memoráveis, mas não passam de uma simples lembrança. Nomes ilustres, porém passageiros. São pessoas que vieram, fizeram história, marcaram vidas, contribuíram ou não para o avanço da humanidade e se foram. Morreram e seus restos mortais estão enterrados. Apesar de todos saberem que eles estão mortos, alguns cultuam a memória dessas pessoas. Em várias partes do mundo, existe um grito, Allah Akbar, é ouvido diariamente de todos os minaretes. Normalmente, a expressão é traduzida como Allah é grande. Na verdade, o significado correto é Allah é maior. Allah Akbar. A declaração de fé muçulmana é: não há Deus além de Allah e Maomé é seu profeta. Do ponto de vista muçulmano, essa verdade é indiscutível. Há pessoas que têm dificuldades com as declarações absolutas da Bíblia, mesmo cristãos, e consideram até intolerantes, discriminatórias e fundamentalistas as afirmações de Jesus, quando ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essas pessoas defendem com veemência o direito dos islâmicos construírem mesquitas nos países ocidentais, e essas pessoas até acham que esse monte de religiões juntas, elas enriquecem culturalmente a todos nós. E também acham que ouvir os muçulmanos gritando diariamente em árabe, em sua língua sagrada, essa declaração de fé absoluta de que Allah é maior, é muito interessante. Mas hoje eu quero falar não sobre o que é interessante culturalmente para nós. Eu quero falar hoje sobre alguém que é verdadeiramente maior. E nós temos motivos para gritar muito mais alto, porque nós conhecemos alguém que é bem maior. Conhecemos um nome que é mais poderoso do que todo e qualquer nome, que é o nome de Jesus. A carta aos Hebreus foi escrita principalmente para os judeus. Daí o nome, Carta aos Hebreus. Esses judeus que haviam se tornado crentes em Jesus
e que o reconheceram como Messias. Entre esses judeus, havia alguns que tinham sido tocados pelo testemunho a respeito de Jesus, mas eles não tinham tomado uma clara decisão pessoal acerca de Jesus. E essa epístola, ela fala enfaticamente que Jesus é maior do que tudo aquilo que os judeus conheciam até aquele momento. A carta aos Hebreus faz algumas comparações para ilustrar e demonstrar com clareza que Jesus é maior do que tudo. Por exemplo, Jesus é maior que os anjos. E novamente diz assim em Hebreus 1, 4, 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Naquela época, circulava um falso ensino que colocava Jesus no mesmo nível dos anjos, e que chegava até mesmo a considerar o arcanjo Miguel superior ao Messias esperado. E aqui, a palavra de Deus nos diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus também é maior do que Moisés, diz a carta de Hebreus. E diz assim em Hebreus 3: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, de muito mais honra porque muito mais honra tem aquele que edifica a casa do que aquele que nela habita. Para os judeus, não havia ninguém maior e mais sublime do que Moisés. Então foi dito a eles: Jesus é maior que Moisés. Em outras palavras, ninguém é maior do que Jesus. Jesus é maior. E essa é a verdade. E ninguém nos impedirá de dizê-la, seja lá qual for a lei antidiscriminação que possa entrar em vigor, nesse país ou em qualquer país do mundo. Jesus é maior que Arão, o maior sumo sacerdote de Israel. Diz assim, Hebreus 4,14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Arão não era um qualquer, mas o sumo sacerdote por excelência, instituído no cargo pelo próprio Deus. Arão foi um homem de Deus e merece honra, assim como Moisés merece honra. Mas mesmo assim, ele tinha suas fraquezas. Lá em Hebreus 7,28 diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre, que é Jesus. Jesus é maior, porque Jesus é o único sumo sacerdote que penetrou o céu sem pecado, e isso por toda a eternidade. Os leitores judeus foram confrontados com o Evangelho proclamado pelos apóstolos e pelos judeus crentes em Jesus. Eles viam os sinais, os milagres, a autoridade e o poder do Espírito Santo que atuava em Jesus e nos apóstolos. A graça, a obra redentora do Gólgota e toda a grandeza de Jesus Cristo eram retratados diante dos seus olhos. E os judeus conseguiam entender tudo isso, mas com a mente, não com o coração. Eles criam, mas não colocavam a fé em prática. Hoje também encontramos pessoas assim nas igrejas. Elas experimentaram a graça, sabem muito bem o que Jesus realizou na cruz. São cristãos, querem e creem e compreendem com o intelecto, vão à igreja, mas não colocam em prática o seu conhecimento teórico. Aquilo que compreenderam com a mente. A graça e o amor de Jesus muitas vezes não penetram nos corações, a fim de que sejam transformados por Ele. Jesus é maior, não só quando estamos bem, mas principalmente quando a água chega ao pescoço.
em Hebreus 3,14. Jesus diz que Jesus é seu e meu intercessor pessoal diante do Pai Celeste. Não somente por um dia, não somente por um ano, não somente por um período da sua vida, mas por toda a eternidade. Dizem por aí que há uma intercessora, mas a Bíblia diz que o nosso intercessor, em Hebreus 9, 24 a 28, diz que nós temos alguém que intercede por nós todo o tempo diante de Deus. E a Bíblia diz que esse intercessor é Jesus, não é outro. Ele também é seu advogado. Ele é o seu médico. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Jesus é maior. Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é maior que o templo. Ele é maior que o sábado. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Nenhum sacrifício humano, nenhum serviço sacerdotal, nenhuma lei podem contribuir para a salvação. Lavar-se no Ganges não trará salvação para nenhum hindu, porque Jesus é maior do que o Ganges e do que todos os deuses que eles cultuam. Nenhuma meditação levará o budista ao céu, porque Jesus é maior do que Buda. Porque Jesus disse que Ele é o único caminho que conduz a Deus e ninguém vai ao Pai Celestial a não ser por Ele. Nenhuma vela acesa é capaz de iluminar o caminho de ninguém, porque Jesus é maior do que todas as velas e lanternas e lamparinas acesas no mundo inteiro. Ele disse que nós que cremos nele somos a luz do mundo e quem crê nele não andará em trevas. Ele é a palavra de Deus. Ele é a lâmpada para os nossos pés e a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nenhuma peregrinação conduzirá o muçulmano ao céu, porque Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, o brado do muezzin lá no alto dos minaretes que diz Alá é maior, não corresponde à verdade. O Corão nem mesmo promete certeza de salvação. O Islã também não conhece o sacrifício perfeito. Esse sacrifício vicário perfeito pelos pecados do ser humano, que é totalmente desconhecido em outras religiões, você pode pesquisar. Só é encontrado na Bíblia, cumprido e consumado em Jesus Cristo. Como é que algo imperfeito pode ser maior do que aquilo que é perfeito? Impossível. A palavra de Deus nos chama de justos. Mas quando olhamos no espelho, eu pelo menos vejo exatamente o contrário. E mesmo assim, a Bíblia diz que nós somos justos e perfeitos aos olhos de Deus. Mas como isso pode acontecer? Por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou por mim e por você. Nós somos realmente justificados aos olhos de Deus. Deus não nos vê mais como somos, mas Ele nos vê através de seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus à sua frente. Amém. Porque o sangue dele que foi derramado é que está sobre nós. Qual é a religião que pode oferecer algo parecido? Nenhuma. Porque nenhuma religião salva, nem a cristã. Religião não salva. O que salva o homem é nascer de novo. Foi isso que Jesus disse. Quem não nascer da água e do Espírito não pode encontrar o reino dos céus. Religião não transforma a alma do ser humano. Ser cristão, simplesmente dizer que é cristão, não transforma a alma do ser humano. O que transforma é o poder que há em Jesus Cristo. É esse poder, quando você deixa ele entrar na sua vida, é esse poder transformador que salva e liberta o ser humano. Jesus é maior, porque ele salva, ele transforma, ele é o verbo vivo de Deus. Brademos a todas as pessoas: não confie em você mesmo. Não confie na sua habilidade, não confie na sua força, não confie em pessoas.
nem em Maria, em algum protetor ou santo, nem mesmo no seu pastor, porque ele pode pecar, nem o bispo, nem na sua instituição ou na sua organização. Não confie na política, na economia ou na ciência. Não confie em guru, nem em sua religião. Olhe para a cruz, porque Jesus é maior. E diz em Hebreus 2, 7, 8, de glória e de honra Deus o coroou, e o constituiu sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada, absolutamente nada, deixou fora do seu domínio. Foi por isso que Jesus disse: todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Mas por que é que eu devo acreditar em Jesus? Porque o nome de Jesus é maior do que todos os outros nomes. Por que isso? Eu vou te apresentar 3 razões básicas para comprovar a superioridade de Jesus. Primeiro, porque Deus o exaltou. Exaltou soberanamente. Vem do grego uper, ou hyper, sobre, acima de tudo. Portanto, a palavra sugere uma exaltação à posição mais alta, uma elevação acima de todos os outros, deuses, anjos, homens, religiões. O contexto contrasta com a humilhação que Jesus sofreu com as honras resultantes dela. A obediência de Jesus à morte é seguida de uma posição super exaltada de honra e de glória. A causa que Jesus defendeu foi a maior de todas. A causa que ele defendeu foi pagar um preço pelos pecados da humanidade. Essa humilhação foi sem precedentes, mas o resultado foi sua exaltação, e uma exaltação sem precedentes. Deus colocou o nome de Jesus acima do primeiro lugar, no lugar superior ao mais alto. Ao fazer isso, o Senhor Deus fez com que o nome de Jesus superasse a todos os nomes que existiam e que ainda viessem a existir. Em segundo lugar, porque todos os outros nomes se dobrarão diante dele. Nas batalhas da antiguidade, o rei que perdia a guerra ou a batalha, ao se render, prostrava-se diante do rei vencedor, mostrando naquele ato que a partir daquele momento ele era seu escravo. Todos os nomes acima nos céus, na terra e abaixo da terra se dobrarão diante do nome de Jesus, prostrando-se ante a sua majestosa presença. A morte de Jesus na cruz redimiu o homem do pecado através do sangue derramado no Calvário. A sua ressurreição trouxe a justificação para o ser humano. Todos os joelhos se dobrarão diante dele. E em terceiro lugar, porque todos os nomes confessarão que Jesus é o Senhor. Todos os nomes que eu falei na introdução dessa mensagem, que marcaram épocas, escreveram seus nomes na história da humanidade e até hoje influenciam vidas, independente de quem seja. Todos eles confessarão que Jesus é o nome sobre todos os nomes. Todos dirão isso publicamente, sem exceção. Os nomes que marcaram épocas são passageiros. O nome de Jesus é permanente. Os outros nomes causam efeito intelectual e causam também um debate em sua lembrança. Mas o nome de Jesus é poder para transformar a minha e a sua vida, se você deixar. Em último lugar, eu coloquei em quarto lugar aqui, porque ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele deu a vida por mim. Ele deu a sua vida por mim e por você. E é por causa dele que hoje nós temos vida e podemos ter esperança. É por isso que Jesus é maior. Porque não há amor maior do que dar a sua vida por outra pessoa. E ele voltará. Todas as outras religiões, as pessoas podem até esperar alguma coisa, mas não esperam que ninguém volte para buscar.
Jesus vai voltar em breve. E nós que cremos nele, estaremos junto com ele para todo sempre. Vamos cantar o amém, gente?